Olá, estudante. Vamos hoje, meu nome é Maroni Beckman. Estudaremos aqui mais uma parte da função afim, né? Que a gente é o tipo de função que nós estamos estudando, né? Terceira aula em relação a esse assunto. E hoje a gente vai fazer o estudo do sinal, né? O que significa estudar o sinal de uma função, né? Então, toda vez que se fala de função, a gente tem que lembrar das duas variáveis, né? Você tem uma variável y e uma variável x, né? Então, a variável x, ela está associada a valores de y, né? Cada valor de x tem uma imagem, está associado a algum valor, né? Sim, professor, tudo bem, mas o que isso tem a ver com estudar o sinal? Ora, esses valores que o x está associado, que nós chamamos na função de imagem, né? Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, né? Ou pode ser até o zero. Tá? Quando se fala de estudar o sinal de uma função, é justamente você saber quais valores de x está associado ou tem imagem positiva e quais valores de x tem imagem negativa e qual valor de x está associado a zero. Esse até nós conhecemos, que é o zero da função. Tá? Então, quando se fala de estudar o sinal da função, é justamente fazer isso. Tá? O estudo do sinal da função ele vai ser necessário para resolver alguns problemas e também para resolver inequações. Beleza? Então vamos lá. Estudo do sinal da função. Quando calculamos o valor de y em uma função afim, podemos encontrar vários valores, né? Encontrar valores positivos, negativos ou iguais a zero, dependendo do valor atribuído à variável x. Nesse momento, vamos estudar a determinação do sinal dos valores de y a partir do valor do coeficiente angular. Tá? Por que, turma, isso aqui? Porque a gente vai ver que imagens positivas e imagens negativas, ele vai depender do valor de A, né, que é chamado de coeficiente angular, também conhecido como taxa de variação da função. Tá? A gente vai ver que esse estudo do sinal ele vai depender bastante desse coeficiente A, porque você já sabe, em aulas anteriores, que quando você tem um A da função positiva, a função é crescente, né? Você tem um comportamento de gráfico. Quando é negativa, a função é decrescente, você tem outro comportamento de gráfico. Tá? Então vamos ver isso aqui com mais detalhes. Olha só, como é que eu faço o estudo do sinal dessa função 3x mais 1? Tá? Estude o sinal da função. Olha só, eu vou colocar aqui, vamos fazer um pequeno esboço do gráfico dessa função. Nesse caso aqui, turma, esse carinha bem aqui que é o valor de A, ó, ele é positivo. É isso? A gente sabe que a função afim tem esse formato f de x igual a x mais b. Esse A é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. Quando esse A é positivo, a função é crescente. Ora, então teremos aqui a seguinte situação. Vamos calcular o zero dessa função. 3x mais 1 igual a 0. 3x igual a menos 1. X vai ser igual a menos 1/3. Esse carinha ele é chamado de zero da função. É onde o gráfico intercepta o eixo x. Já falamos disso também em aulas anteriores. Se nós formos fazer um pequeno esboço do gráfico dessa função, vamos fazer aqui. Ó, nós temos aqui o eixo x, né? Como é que ficaria? Nós temos aqui o eixo x. O gráfico ele passaria dessa forma aqui, ó. Não é isso? Dessa forma. Bem aqui no menos 1/3. Isso aí, menos 1/3. Que é o zero da função. Turma, o que vai acontecer? Olha, qualquer valor que você busque que seja maior do que o zero da função, você tem gráfico para cima. Então, lembra que é como se o eixo y estivesse bem aqui do lado. Ó. Ele está bem aqui do lado, só nós não colocamos. Ó. Está o y, está bem aqui, ó. Que é 0. Do 0 para cima é positivo, do 0 para baixo é negativo. Qualquer valor que eu for buscar à direita do zero da função, ele vai ter uma imagem positiva. Por quê? Porque do 0 para cima é positivo. Então aqui, ó, todas as imagens são positivas para qualquer valor maior do que menos 1/3.
Agora, se você for buscar um valor menor do que menos um terço, o gráfico está para baixo, ó, ele vai estar associado a um valor negativo. Tá? Então, todo número que está à esquerda do zero da função tem imagem negativa. Certo? Então, pessoal, quando aqui o x, o y, vai ser maior do que zero, quando é que o y vai ser igual a zero, e quando é que o y vai ser menor do que zero? Pessoal, o y vai ser positivo para qualquer x maior que menos um terço. Se eu substituir na função qualquer valor que é maior do que o menos um terço, esse valor tem margem positiva. Agora, quando é que o x vai ser igual a zero? Se o x for exatamente igual a menos um terço. E o y vai ser negativo. Quando? Para qualquer x que seja menor que menos um terço. Tá? Então, isso que nós fizemos é justamente estudar o sinal da função. É saber quais os valores de x têm imagens positivas, quais os valores de x têm imagem negativa e qual o valor de x tem imagem zero. Ah, professor, então toda vez vai ser isso, os valores maiores do que o zero da função têm imagens positivas e menores vai ser negativa? Não, nem sempre, isso pode se inverter. Por quê, professor? Como? Ora, isso vai depender da declividade do teu gráfico. Quando a função é crescente e o y é positivo, como nesse nosso exemplo, aí sim, a direita do zero da função é mais e a esquerda é menos. Lembrando, turma, veja bem, quer dizer, há uma confusão. Eu não estou falando dos valores do x, quando eu falo positivo, eu estou falando das suas imagens. Tá? Tem x negativo com imagem positiva. Certo? Quando eu estou falando de positivo, são os valores de y. Certo? Negativo também. Beleza? Olha esse outro exemplo. Menos 3x mais 6. Aí nós já temos uma função decrescente. Por que eu sei que a função é decrescente? Porque o meu A, meu coeficiente A, que acompanha o x, que é esse carinha bem aqui, ele é negativo. Tá? Então, eu desejo estudar o sinal dessa função. Quero saber quais são os valores de x que estão associados a valores positivos, negativos. Então, a primeira coisa é identificar se a função é crescente ou decrescente. E basta tu olhar para quem está do lado do x, que é o A. Negativo, a função é decrescente, a declividade vai estar para a esquerda do gráfico. Tá? Feito isso, você vai calcular o zero da função. Porque o zero da função é o parâmetro, né? Ele tem imagem zero, aí pode ser que os maiores do que ele tem imagem positiva, menores do que ele imagem negativa, ou o contrário. Tá? Então vamos calcular o zero da função, também nós já aprendemos isso, fazer isso em aulas anteriores. Então você vai ter menos 3x mais 6 igual a zero. Né? Resolve-se essa equaçãozinha do primeiro grau, bastante simples, né? Manda 6 para o negativo, né? Aqui é aquela historinha de multiplicar por menos 1. Tá? Teremos então 3x igual a 6. Teremos então x igual a 2. Esse é o zero da função, onde o gráfico intercepta o eixo x. Vamos fazer o nosso esboço do gráfico? Vamos lá. Então, vou fazer aqui só o eixo x, né? Aqui é o eixo x. Aqui vamos identificar o zero da função, né? Que é 2. Só que nesse caso, galera, não podemos esquecer. O gráfico, ele vai estar assim, ó. Porque a minha função, ela é decrescente. Beleza? Vamos só arrumar aqui. Minha função é decrescente, ó. Tá? Então, bem aqui está o 2, ó. O que vai acontecer? Aí vai acontecer o contrário. Perceba que à direita do 2, se eu for buscar um valor à direita para o 2 e buscar a sua imagem, eu tenho que descer. Porque o gráfico está para baixo. Então, o valor maior do que 2, aqui, ó, tem imagem negativa. Ó. E aqui, menor do que 2, tem imagem positiva. Então, na função decrescente, acontece o contrário. Ou seja, quando o x, ou quando o y vai ser maior do que zero, ou f de x, né? Tanto faz.
quando f de x vai ser maior do que zero, quando f de x vai ser igual a zero, quando f de x vai ser menor do que zero. Então, o f de x é o mesmo y, tá? Disfarçado. Beleza? Ora, então, no caso, o que vai acontecer? O x vai ser maior do que zero, para o x menor do que 2. Menor. Tá? Qualquer valor menor do que 2 vai ter imagem positiva. Certo? Por exemplo, 1. Se você substituir a função x por 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 6 dá 3. Tá? A função vai ter 0 se o x for igual a 2. Se você substituir a função x por 2, você vai encontrar o y 0. Agora, se você substituir um valor menor, né, do que 2, a imagem vai ser positiva. Então, f de x vai ser menor do que 0 para qualquer x que seja maior do que 2. Ó. Vamos testar? Vamos substituir o x por 3? Ora, se você substituir o x por 3, teremos menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Imagem negativa. Tá? Então, turma, esse parâmetro nós chamamos de estudo do sinal da função. Isso que significa estudar o sinal de uma função afim. Tá? Faremos também a mesma coisa quando falarmos aqui de função quadrática. São duas funções que nós fazemos aí o estudo do sinal. Então, resumindo, né, vou fazer um resumo. Então, uma função f de x igual a x mais b, quando esse a aqui for positivo, o que vai acontecer? Ora, quando o a for positivo, né, eu vou ter um gráfico assim, não é isso? E a reta tem declividade para a direita, você tem essa situação. Aí nós temos esse carinha aqui, quem é? É o meu zero da função, né? Vou chamar de x'. A direita dele maior do que ele, valores de x com imagem positiva, à esquerda dele, valores de x com imagem negativa. No caso do A negativo, e o meu A for negativo, aí o que vai acontecer? A gente já sabe, né? Que o A negativo, nós temos um gráfico com a declividade para a esquerda. Ó. Temos isso aqui, ó. É isso? Esse aqui é o meu zero da função. E aí, turminha, vai acontecer o contrário. Os valores que estão à direita do zero da função são aqueles que têm imagem negativa. E à esquerda só tem imagens positivas. Tá? Então, são essas duas situações que envolvem estudo do sinal da função. Beleza? Ok, turminha, vamos lá. Vamos aqui fazer um exercício sobre um exercício mais contextualizado sobre a questão desse estudo do sinal, né? Porque a gente pode resolver problemas envolvendo o estudo do sinal. O lucro L de uma empresa varia em função da quantidade X de produtos vendidos, de acordo com a seguinte função. De acordo com o exposto, determine para quais valores de X teremos. Letra A, um lucro positivo, um lucro de fato. Um lucro zero, na verdade lucro zero não é lucro nenhum. E um lucro negativo, que é chamado de prejuízo. Né? Então ele quer saber para quais valores de X eu tenho essa seguinte situação. Bora lá, galera, fazer isso. Então nós temos aqui, ó, Lx igual a 200x. A função é Lx, que é o lucro, igual, só trazer para cá, 20x menos 2.000. 20x menos 2.000. Esse lucro está em função do x. Ora, pessoal, saber para quais valores de x o lucro é positivo, saber para quais valores de x o lucro é negativo e lucro zero é estudar o sinal. No caso, meu y é meu L. Tá? Então, para responder o que o exercício está perguntando, eu preciso estudar o sinal dessa função. Tá? Eu já sei que uma função é crescente, porque o meu A é positivo, é 20, né, que está do lado do x. Né? Então, eu já sei isso aí. Agora, eu preciso saber o zero da função. Então, vamos fazer isso? Ó, eu vou calcular o zero da função bem aqui. Ó, 20x
menos 2.000 igual a 0. Certo? Então, resolvendo essa equaçãozinha, você vai ter 20x igual a 2.000, né? Pode cortar aqui 2 zeros. X vai ser igual a 200 dividido por 2. Teremos aqui o x igual a 100. Certo? Então, veja bem. Então, se nós formos aqui fazer um gráfico, né? Você ficaria aqui um eixo x, ó. Ficaria aqui. E o gráfico faria isso, ó. Faria isso. Por quê? Porque a função é crescente. E bem aqui, turma, ficaria o 100, ó. Certo? Que é a quantidade vendida. Então, ele já sabe que o limite dele de venda é o 100. Porque se ele vender 100, ele tem lucro 0. Então, qual é a meta dele? Vender mais do que 100. Porque você vê, já a direita dele, ó, se ele vender 101, 102, o eixo do lucro é o eixo Y. É que passa bem aqui, ó. Esse aqui é o eixo do lucro. Tá? Então, se ele vende mais do que 100, ele tem um lucro positivo, porque do 0 para cima é lucro positivo, do 0 para baixo é lucro negativo. Então, você tem aqui, ó, mais para a direita do 100 e menos para a esquerda. Ó. E aí, agora eu posso responder o que ele disse. Quando é que o lucro vai ser positivo? Se ele vender, se o X for maior do que 100. Qualquer valor à direita que 100, você vai ter lucro positivo. Quando o lucro vai ser 0? Se ele vender exatamente 100. Certo? E o lucro for negativo? Se ele vender menor do que 100, menos que 100. Então, ele já sabe que de jeito nenhum ele tem que vender menos que 100, porque ele vai ter prejuízo. Tá aí o problema contextualizado que a gente precisou aí fazer o estudo do sinal da função para responder. Beleza? Considere a função h de x igual a f de x menos g de x. Assinale o intervalo em que h de x é estritamente positivo. Turma, vamos calcular quem é esse h de x, né? Ele falou que h de x é a diferença entre o f de x menos o g de x. Mas o f de x vale 3x mais 6. Menos o g de x vale 4x menos 9. Certo? Então, vamos fazer essa conta aqui. H de x igual a 3x mais 6 menos 4x mais 9. Certo? Então, nós temos que o H de x vai ser igual. 3x menos 4x dá menos x. 9 mais 6 dá 15. Então, encontrei a função h de x. Agora, ele quer saber quando essa função h de x é estritamente positiva. Ora, para você saber isso, eu preciso fazer o estudo do sinal. Eu já sei que se trata de uma função decrescente, né? Então, se nós calcularmos o zero da função, né, que basta pegar menos x mais 15 igual a 0, né? Se você resolver isso aqui, você vai encontrar x igual a 15. Né? X igual a 15. Resolvendo essa equação. Então, se nós formos fazer aqui o gráfico dessa função, nós encontraríamos uma situação assim, ó. Aqui o eixo x. O gráfico, ele ficaria com a declividade para a esquerda. Ficaria dessa forma aqui. Porque que a função é decrescente, e aqui ficaria o 15, ó. Né? O que nós sabemos? A direita, imagem negativa. A esquerda, imagem positiva. Ele quer estritamente positiva. Onde é que está estritamente positiva aqui, galera? Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Só valores com imagem negativa. Como é que você representa isso no intervalo? Vai do infinito, né? Com menos infinito até o 15. Professor, mas tem o 15 aberto e o 15 fechado. O 15 não entra.
Por que que o 15 não entra? Porque ele quer estritamente positivo. Tá? Então, o que torna zero, que é o 15, não entra. Então, a resposta aqui seria o B. Vai do infinito para a esquerda até chegar no 15. E o 15 é uma bolinha aqui aberta. Beleza, galera? Então, na aula de hoje, vimos uma coisa bastante importante de função afim, que é o estudo do seu sinal. Beleza? Até a próxima.